Pessoal, então, pessoal, uma boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui novamente. Esse é o quarto webinar que a gente está fazendo de convite, de chamada para o Fórum do Biogás, a 9ª edição do Fórum do Biogás, que vai acontecer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo. Então, fica o convite aqui para quem ainda não se inscreveu, corra, né, que ainda dá tempo de se inscrever. Vai ser um evento apenas presencial, a gente quer que todos estejam lá, que aproveitem o espaço de networking, vai ter um espaço de estandes, né, com expositores, vocês vão conhecer ali alguns equipamentos, as empresas vão trazer equipamentos, motores, caminhões, então vai ter um espaço assim, bastante interessante para vocês conhecerem, e a gente quer que vocês estejam presencialmente, porque online não dá para ter essa experiência, né? Então, mas ainda assim estamos fazendo essa série de webinars de discussão aqui online, para todos se prepararem para irem para o fórum. E hoje é a nossa última edição, e a gente vai falar sobre as tecnologias de produção do biometano. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia de purificação do biogás para a produção de biometano, e como que está essa aplicação, como que são esses processos hoje, quais são as tecnologias, as empresas que estão envolvidas nesse mercado. Hoje a gente trouxe aqui 3 empresas, a AB Energy, a Evonik e a Veolia. Então, temos representantes aqui dessas 3 empresas. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esse conteúdo. Hoje a gente tem 3 pessoas, que são o Guilherme Galhardo, que é engenheiro de vendas da AB Energy Brasil, o Flávio Dias, que é coordenador de negócios do Departamento de Polímeros de Alta Performance da Evonik, e o Luiz Felipe Guimarães, gerente de desenvolvimento de negócios da Veolia Brasil. Eu vou passar a palavra para eles, né? Quero que, na verdade, eles que façam a apresentação toda aqui, eles que falem do conteúdo. Cada um vai fazer uma apresentação aí de cerca de 10 minutos, e em seguida a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode deixar no chat, por favor, né? Indique, se possível, para quem você está fazendo essa pergunta. Se for uma pergunta mais genérica também, a gente faz para todos, mas promovam aqui, usem esse tempo aqui para a gente tirar dúvidas e para vocês perguntarem, questionarem aí os nossos palestrantes de hoje. Então, agradeço aos 3 que vieram aqui hoje, muito obrigada pela participação, pelo tempo que vocês estão dedicando aqui ao webinar. Já vamos começar com o Guilherme. Então, Guilherme, pode fazer aqui a sua apresentação. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Tamar. Deixa eu já colocar aqui para compartilhar. Primeiro, deixa eu ver se fica tudo certinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo? Já sim, ainda não está no modo apresentação só, Guilherme. Não está no modo apresentação, tá? Coloquei aqui no modo apresentação, não apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar jogar para cá. Aparece o modo apresentação para vocês ou não? Pronto. Agora está a apresentação? Isso, agora está ótimo. Perfeito. Então, bom, primeiramente, obrigado, queria agradecer a Biogás pelo convite, né? A gente vem acompanhando essa série de webinars até esses últimos que foram feitos, e realmente foi sempre muito bacana, como uma espécie de convite até para o fórum que vai acontecer aqui nos próximos dias. E para a gente é realmente um prazer, um orgulho muito grande poder ser uma das empresas a vir aqui, poder apresentar esse que é o último, né, o webinar. Então, espero que a gente consiga trazer algum conteúdo interessante, assim como a gente teve vários conteúdos interessantes nessas últimas apresentações, né? Então, primeiramente, muito obrigado pela honra e oportunidade de poder participar também, né? A gente dividiu uma apresentação aqui em alguns tópicos. Então, primeiramente, para quem não nos conhece, a gente vai falar um pouco da empresa, muito rapidamente, da empresa dessas soluções.
E depois a gente entra mais especificamente nos sistemas de biometano, né, no que é o tema da apresentação, nesses cases que a gente tem, alguns deles que a gente vai passar rapidamente, e depois só para finalizar uma parte dos serviços que a gente tem e oferece também aos clientes, tá? Então, falando um pouco da empresa muito rapidamente, a AB Energia é uma empresa italiana que já está aí 40 anos no mercado, né? A gente começou trabalhando com soluções de utilização do biogás para geração de energia, através dos motogeradores, né? Sempre trabalhando com biogás, normalmente com resíduos agrícolas, né? Mais que parte de fazendas ali no norte da Itália. E com o passar dos anos, a gente acabou entrando também no mercado industrial, utilizando não o biogás, mas aí sim mais a parte de cogeração com gás natural, né? E mais recentemente, final de 2019, mais ou menos, a gente começou a entrar dentro do mercado do biometano, onde o nosso departamento de P&D, desenvolveu um sistema, uma tecnologia aí, utilizando as membranas para a purificação do biometano, e desde então a gente vem trabalhando também dentro desse mercado que, graças a Deus, a gente tem tendo bastante sucesso, tá? O grupo hoje tem mais de 1.000 funcionários, onde boa parte desses funcionários eles são mais direcionados para a parte de engenharia e de especialistas e técnicos de campo, né, para fazer toda a parte de operação e manutenção dessas plantas. Estamos presentes aí hoje em mais de 20 países, tá, no mundo inteiro, atuando sempre na parte, seja comercial, quanto também de operação e manutenção das plantas, tá? Aqui no Brasil, especificamente, a gente está desde 2014. Hoje, até o final do ano, a gente vai bater em cerca de 100 funcionários, tá? Hoje aqui no Brasil. Temos em projeto mais ou menos 140 megas já em equipamentos instalados, que isso dá em torno de 105 equipamentos, que no total estão distribuídos aí em boa parte do Brasil, né? Principalmente aqui a área sudeste, sul e também no nordeste, onde ali a gente tem, inclusive, a parte de operação, né, com os técnicos para fazer todo o acompanhamento e monitoramento das plantas que a gente tem instaladas, tá? Aqui são só alguns exemplos, né, dessas plantas, não vou entrar muito em detalhe aqui do que a gente tem, é só para mostrar um pouco da cara de algumas das plantas que temos instaladas aqui no Brasil, algumas delas são bastante conhecidas já, tá? E entrando mais dentro das soluções, então, como eu comentei, a gente trabalha na parte de recuperação do biogás para utilização da energia elétrica, né? Então, aqui, seja de biogás de resíduos de efluentes, resíduos agrícolas, tanto também com aterros sanitários, né? E a gente também atua nos sistemas de cogeração com gás natural, né? Atuamos em algumas partes de estufa e também gases especiais, principalmente gases associados de petróleo, né? Que é onde entra um pouco mais esse mercado. E falando especificamente aqui, agora um pouco mais voltado ao tema, né, do biometano, quando a gente fala no mercado de biometano, nós hoje conseguimos entrar em duas soluções, né? Então, a primeira dela, que é o BioChange, que nessa solução é de fato onde nós fazemos o upgrading do biogás, então a gente pega o biogás, faz toda a purificação do biometano, e a segunda, que é o Challenge, que é o sistema que a gente faz a liquefação do biometano. Então, não só o biometano entregue e nas condições ideais a gente pode fazer para o cliente, mas também a gente pode já entregar ele, inclusive, liquefeito, né? Como um exemplo de área de atuação, então, a AB, a partir do momento que você tem o biogás, né, que o cliente nos entrega aí o biogás, os dados do biogás, a gente faz toda a parte de engenharia e desenvolvimento do projeto junto com o cliente, para essa purificação, tratamento do gás, para a gente deixar ele de acordo, seja para geração de energia elétrica ou para o biometano, e assim entregar o biometano, seja nas condições para uma compressão, para uma injeção de rede, ou já liquefeito para entrega para o cliente, tá? Aqui entrando um pouco mais em detalhe do tipo do processo, né? Então, como que, para você fazer essa purificação, como que normalmente é feito, né? Quais são os processos e etapas? De uma maneira muito simplificada, são normalmente 3 etapas, né, dentro de um sistema de biometano, onde a primeira dela é um pré-tratamento, que é feito com o biogás. Então, a gente recolhe esse biogás a uma pressão baixa, né, que sai do biodigestor, e a primeira etapa seria uma desumidificação desse biogás, né? A gente retira toda essa umidade através de chira e trocadores de calor, e após essa desumidificação, o biogás ele passa por alguns filtros de carvão ativado, onde ali a gente faz um polimento e um abatimento ali do VOC e do H2S, que também é presente dentro do biogás, né? Claramente, toda essa primeira etapa, ela é dimensionada de acordo com os dados que você tem do biogás. Então, cada tipo de biogás, você precisa de um dimensionamento específico para poder tratar aquele biogás, né? Após essa etapa, a gente faz uma compressão, onde a gente eleva um pouco a pressão ali para antes de entrar dentro das membranas, né? E aí, com uma pressão um pouco mais elevada, esse biogás entra dentro das membranas e ali
que a mágica acontece, né? Ali que é feita, de fato, a separação do metano e do CO2, né? Para quem não conhece ainda muito bem as membranas, né, essa aqui é uma cara típica de como que é uma membrana, como que é feita essa separação. Então, na Itália até a gente explica que as membranas é como se fosse um bucatini, que é um tipo de pasta italiana, que é como se fosse um macarrão um pouco mais grosso, com um furinho no meio, né? Então, você tem esses cilindros aqui com vários desses filamentos de membranas, onde o biogás comprimido ele entra por essa parte desse cilindro, dessa unidade de membrana. O metano ele fica retido dentro dessa membrana e o CO2 ele vai para fora, né? Ele sai e ele vai para a atmosfera através do off-gas, né? Claramente, dependendo da vazão, da qualidade do biometano e das condições do biogás também, é dimensionado para você ter uma unidade de membranas e um número de membranas correto para atender aquele tipo de projeto. Dentro das membranas, dentro dessa solução de purificação, normalmente nós trabalhamos com dois tipos de unidades diferentes ou de situações, né? Onde a gente tem de 2 estágios ou 3 estágios de membrana. Então, aqui na direita a gente tem um pequeno exemplo, um fluxograma muito simples, né? Onde, por exemplo, de 2 estágios, após um primeiro estágio de separação, normalmente no off-gas a gente ainda tem um percentual interessante de metano que pode ser recuperado, né? Que é onde entra o terceiro estágio. Então, após a separação do primeiro estágio, a gente tem ali em torno de 4, 5% de metano que pode estar presente ali, onde a gente recupera essa parte de metano, né? Nos dois casos, a gente consegue ter um metano, um biometano, numa qualidade acima aí de 96, 97%, né? O que muda, de fato, é a sua recuperação. Enquanto num sistema de 3 estágios, você pode ter até, no máximo, 0,5% de metano no off-gas, no sistema de 2 estágios, você tem um pouco mais de metano no off-gas, né? Em torno de 3 e 4, que é, na verdade, um metano que você está desperdiçando, jogando fora para a atmosfera. A escolha de um ou de outro depende muito do projeto, do que vai ser feito no geral para o cliente. Se ele vai, por exemplo, recuperar esse off-gas para fazer um polimento e utilização do CO2 ou não, depende claramente das condições de CAPEX e OPEX do cliente, né? Então, cada projeto é um projeto, os dois claramente conseguem entregar um biometano numa qualidade excelente, varia claramente só da situação que o cliente ou o projeto nos pede, né? E dentro de todo o sistema, até para garantir essa eficiência e garantir que a gente está entregando de fato um biometano correto, é preciso, e a gente coloca vários pontos de medição dentro do sistema, de várias características do gás, né, para saber que quando passa por aquele processo, de fato a gente está entregando para o processo seguinte um biogás ou um biometano que é o solicitado. Então, por isso, vários pontos monitorados, a gente monitora inclusive remotamente tudo isso para garantir o correto funcionamento, né? Entrando mais especificamente nos cases, tá? O primeiro que vou mostrar aqui é um case que nós temos ali no norte da Itália. A gente tem um carinho muito especial por esse case, que ele foi o primeiro que nós instalamos, né? A nossa primeira planta de biometano. Ele é um sistema que está utilizando resíduo agrícola, a gente faz o upgrading de 1.200 normal metro cúbico hora de biogás, tá? Esse biometano a gente entrega para o cliente faz uma compressão e ele é injetado na rede, né? E é um sistema que já está aí com mais de 24 mil horas de operação, de funcionamento, e tem uma disponibilidade altíssima, né? A gente está falando acima de 98% das horas do ano de disponibilidade desse sistema, né? Um sistema que foi dimensionado e é dimensionado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, um sistema para ter só aquelas paradas de manutenção preventiva, de fato. E o interessante dessa planta também, desse case, é que junto com a unidade de upgrading, de purificação do biogás, a gente instalou também um sistema de cogeração, de uma geração pequena, em torno de 300 kW, onde a gente utiliza parte do biogás para esse sistema de cogeração, né? E essa energia elétrica é utilizada para o próprio sistema de biometano, para alimentar o sistema de biometano, né? E um segundo case aqui, ele é um case também de resíduo agrícola, tá? Também no norte da Itália. E nesse caso existiam vários produtores ali e foi feito um consórcio com esses vários produtores. Então, ao invés de ter vários projetos em diferentes localizações, né, foi feito um único projeto com um volume maior de produção de biogás, e isso, inclusive, fez com que o projeto se tornasse mais viável ao final. No total, está sendo purificado ali em torno de 2.000 metros cúbicos hora de biogás, tá?
E ali, assim como no sistema anterior, também existe uma unidade de cogeração, que é para o próprio autoconsumo da planta, né? Onde ali, além dessa unidade de cogeração, a gente também está liquefazendo o biometano. Então, ao invés de entregar o biometano para o cliente para uma injeção na rede, a gente já está entregando o biometano liquefeito, que ali o cliente utiliza para transporte. Hoje ali está sendo em torno de 20 toneladas por dia, mais ou menos desse biometano que está sendo entregue. E no geral, assim, a gente tem algumas plantas, né? Não dá para ficar abrindo case a case, a gente gostaria muito de abrir e passar um pouco mais aqui para vocês, mas temos já alguns cases, né, instalados aí no mundo em condições diversas, né? Até 2023 a gente vai ter aí em torno de 7 ou 8 plantas também de liquefação de biometano, né? Todos esses sistemas, eles são 100% dimensionáveis, né? São modulares, então a gente dimensiona e faz cada módulo de acordo com o projeto, de acordo com a necessidade do cliente e da entrega daquele biometano. E um dos cases que, infelizmente, a gente não tem ainda foto, porque ele está para entrar em operação, está ainda em construção, que vai ser futuramente uma das maiores plantas de purificação da Europa, que é uma purificação em torno de 10 mil metros cúbicos hora de biogás, né? Que é uma indústria de açúcar e álcool no leste europeu, que seguramente vai ser um case bem importante aí para o mercado europeu. Além de tudo isso, aí só entrando numa parte de serviços, a gente, em boa parte desses projetos, inclusive nesses cases que nós mostramos, nós temos um contrato de operação e manutenção que vai até um full service com os nossos clientes, né, onde a gente garante ali eficiência e performance de todos os sistemas, que é o que é a base para garantir um business plan, um projeto correto, né, ao final. E aqui é só a título de curiosidade, né, até para entrar um pouco mais em alguns cases, caso vocês tenham interesse. Nós temos um canal, a AB é uma editora e controla um canal chamado Net Zero, e esse canal, dentro desse canal, a gente tem mais de 2 mil vídeos aí com notícias do mercado e alguns cases que a gente tem, seja para geração de energia, quanto também para purificação com update de biogás. Inclusive, esses cases que a gente colocou, a gente tem um videozinho lá, caso vocês tenham interesse, convido todos a entrar dentro do site e assistir um pouco esses vídeos aí para conhecer um pouquinho mais desses cases específicos que a gente mostrou. E demais, deixo aqui meus contatos, agradeço novamente à Biogás pela oportunidade, espero não ter passado muito do tempo, e me deixo à disposição aqui para qualquer dúvida ao final da apresentação. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Guilherme. Você foi, acho que passou super rápido, né? Ficou super dentro do tempo. E obrigado, trouxe um panorama bem legal. Para a gente não atrasar, também vou passar para os próximos e faço novamente o convite, gente, para deixar perguntas no chat aí para a gente fazer depois. Então, Flávio, agora com você. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ué, por que não está habilitando para mim o botãozinho de compartilhar? Deixa eu cancelar e tentar novamente. Aqui foi. Deixa eu colocar aqui a tela. Vocês me avisem, por favor, quando estiverem vendo. Beleza, tá aparecendo. Só se você Tá puder aparecendo? tirar ocultar esse ali de baixo, que tem um. Só Tá ocultar mostrando, aqui. tá. Isso, pronto. Beleza. Beleza. Bom, antes de tudo, Tamar, eu queria agradecer a você, todo o time aí da Biogás pelo convite. Para a gente é uma excelente oportunidade de poder estar conversando sobre biometano e é um prazer dividir com vocês também esse webinar. Né? Bom, eu sou o Flávio Dias, como você comentou no começo, eu sou coordenador de negócios da linha de polímeros de alta performance da Evonik para a América Latina e focado principalmente no segmento de negócio, segmento de mercado de óleo, gás e renováveis. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre membranas e um pouquinho alguns casos de sucesso dessas membranas. Nos próximos slides, eu vou dar uma breve introdução do que é a Evonik, para quem também não conhece a empresa, comentar um pouco do que são as membranas de upgrade de biogás da Evonik, a Sepuran Green. Vou entrar em 3 cases de sucesso, e aí a gente abre depois, Tamar, como você achar melhor, para perguntas e respostas, ok?
Bom, a Evonik em si já é uma empresa com mais de 160 anos de experiência na linha de especialidades químicas, né? Desde então, foram várias empresas do grupo, são mais de 80 anos de experiência aí com polímeros de poliamidas de cadeia longa, com tubulação de transporte de gás, e desde 2007, todas essas empresas que estão aqui, que a gente consegue ver, foram combinadas dentro de uma só, o que a gente conhece hoje como Evonik. Muitas pessoas não ligam o nome à pessoa, não conhecem o nome Evonik, e eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque, para quem acompanha futebol internacional, futebol europeu, consegue linkar muitas vezes ao patrocínio do time do Borussia Dortmund. Nós já fazemos essa parceria, temos há vários anos com eles, então é bastante comum que algumas pessoas lembrem da marca da Evonik por conta do futebol. Em termos de produtos, nós temos uma gama enorme de produtos químicos, né, que vai desde nutrição animal até óleo e gás. Mas nós não fornecemos, não vendemos o produto finalizado, né? Por exemplo, como a gente vê nesse slide, a gente não vende pneu, mas a gente vende produto químico específico que vai aumentar ou diminuir a aderência daquele pneu, ou a gente vende um produto químico específico, passando aqui para o lado dos comprimidos, que vai fazer com que esse comprimido demore mais a se dissolver no estômago ou menos. Então, a gente nunca vende o produto final, sempre alguma coisa para adicionar ao produto final. Quando a gente traz para membranas, a gente já tem uma experiência desde 2011 na produção de membranas, e a primeira delas foi justamente a membrana para upgrade de biogás, a Sepuran Green, que desde 2011 está no mercado. Desde então, já são mais de 800 referências aí, espalhadas pelo mundo, principalmente Europa e Estados Unidos. De lá para cá, a gente desenvolveu algumas outras membranas, inclusive Sepuran NG, para remoção de CO2 de gás natural produzido lá nas plataformas de petróleo, e a gente continua evoluindo. A partir do ano que vem, a gente já espera ter mais 2 produtos aí comerciais, uma membrana para remoção de H2S, também para o ambiente de óleo e gás, e uma membrana para geração de hidrogênio verde através de eletrólise. Agora, entrando um pouquinho mais específico no que é a membrana Sepuran Green. E aí eu gosto de trazer essa cadeia de valor, esse slide representa muito bem aonde que a Evonik se posiciona, de fato. Nós produzimos o monômero, o polímero, fabricamos a fibra, e aqui a gente consegue ver justamente aqueles canudinhos, aqueles macarrõezinhos que o Guilherme comentou no primeiro slide, que com um zoom bastante grande, ele fica dessa maneira aqui, que é exatamente aonde acontece a separação do CO2 e do CH4. Uma vez que a gente tenha a fibra pronta, a gente monta a membrana, que nada mais é do que um feixe dessas fibras conglomerados, né, e colocados dentro de um housing, de uma tubulação metálica, digamos assim. Nesse momento aqui, digamos que o negócio da Evonik termina, pode-se dizer assim. A gente vai até a fabricação da membrana. Daqui por diante, a gente necessita, né, de uma OEM, de uma empresa que vai fazer toda a engenharia, que, como a gente vê aqui, depende de um pré-tratamento, depende de compressão, etc., etc., para que ela possa vender para o usuário final. Eventualmente, o usuário final pode ser a mesma OEM e tudo mais. Porém, quando eu digo que o nosso negócio acaba aqui, eu não quero dizer que nossa atuação termina aqui, porque nosso time de engenharia segue a todo momento dando todo o suporte para a OEM, desde o projeto até a execução e durante o upgrade, durante os anos de produção daquela unidade. Para a OEM e, consequentemente, também para o usuário final. E uma vez que aquele skid já está montado, esse diagrama demonstra onde que ele vai instalado, né? Uma vez que você tenha uma planta de biogás, você tem seu substrato
definido, determinado, você vai ter o biogás sendo produzido e você quer fazer esse upgrade. Você instala o skid com todo o pré-tratamento necessário e daqui você vai ter como produto, assim como o Guilherme também explicou muito bem na apresentação anterior, você pode ter o biometano e aí sim utilizar para abastecimento de combustível, abastecimento de carros, abastecimento da sua própria frota ou para algumas empresas, ou até mesmo o CO2 verde, o bio-CO2, que pode ser também utilizado na produção industrial ou na produção alimentícia, processos de metanização. E eu gosto de trazer essa figurinha que está aqui embaixo, que foi um exemplo de um cliente que utilizou a membrana da Evonik e com o CO2 produzido dali, ela fabricou um espumante, que, lógico, para efeito de marketing, se chamou Sepuran. Ele não é vendido comercialmente, a gente não vai conseguir achar no mercado, mas eu gosto de trazer para mostrar uma aplicação bastante nobre também, eu considero um espumante bastante nobre, para o CO2. E agora, eu vou entrar em 3 casos de sucesso de aplicação das membranas. Esse primeiro projeto aqui, ele é nos Estados Unidos e tinha como objetivo, o grande objetivo dele, era fazer com que o biogás produzido nesse aterro pudesse ser injetado no grid. Com isso, eles tinham 2 grandes objetivos, na verdade. Um deles era diminuir a poluição, certo? E o segundo, de fato, realizar o upgrade e deixá-lo em condições de ser injetado no grid. O que tornou esse projeto bastante único? Apesar da complexidade do gás, a robustez da membrana, das fibras da membrana, garantiu que não tenha ocorrido nenhuma queda da performance, tendo em vista que ela já está operando há aproximadamente 2 anos. E, como um resultado dito pelo cliente, foi uma aplicação bastante cost-efficient, como ele fala aqui, de uma unidade bastante compacta e fácil de instalar e, principalmente, fácil de operar, uma vez que a membrana em si não requer nenhum tipo de operação, de fato. Esse segundo projeto aqui agora já é lá para a Europa. Eu quis trazer casos de países diferentes, justamente para mostrar essa variação de onde a gente está atuando. Tá? Bom, e o grande objetivo dessa aplicação na Bélgica foi tratar um composto de gás vindo de 3 fontes diferentes. 1/3 desse gás era de matéria-prima vinda de agricultura, 1/3 de resíduos de produção de comida e mais 1/3 vindo de detritos de criação animal. Nesse caso, foi instalado um sistema de 3 estágios que permitiu uma recirculação bem menor do gás no sistema. E, com isso, o cliente conseguiu utilizar somente um compressor em todo o sistema. Outro ponto bastante importante para a Evonik é que essa foi a nossa instalação de número 500, desde que a gente tinha feito. E eu gosto de ressaltar o seguinte: essa aplicação de 500 foi feita no início de 2021, ou seja, não tem nem ainda 2 anos de funcionamento. De lá para cá, a gente já atingiu 800 referências, ou seja, para mostrar como tem sido bastante utilizado. E o terceiro caso, esse foi um projeto no Reino Unido, na Inglaterra, e tinha como grande objetivo também realizar o upgrade para injeção no grid nacional de gás. Um ponto que eu gosto de reforçar aqui é que esse projeto reforça a importância de se fazer um pré-tratamento apropriado, tá? Correto e eficiente. A planta está tratando o biogás que é gerado através da produção de milho, uma produção local de milho e de resíduos de comida. E eu achei interessante o fato disso incluir até chocolate no que eles colocam como resíduo de comida, ou seja, bastante diverso, né? Essa planta já está operando desde 2012, é uma planta também de 3 estágios, e com uma taxa de recuperação acima de 97%.
O grande X da questão nesse projeto é que, desde 2012, as mesmas membranas estão operando. Não foi necessário realizar a troca de nenhuma membrana. Ou seja, o tempo de vida útil dela consegue ser bastante longo, uma vez que você tenha o pré-tratamento bem feito, né? E, para finalizar esse caso, eu gosto de trazer uma frase que, bom, o agora rei Charles III, né, na época, então, era príncipe Charles, que, quando ele foi à inauguração dessa planta, ele considerou que era um dia bastante emocionante e encorajador, uma vez que essa foi a primeira unidade desse tipo, a primeira planta da Inglaterra a fazer o upgrade do biogás para biometano para injeção no grid nacional, o que tem se tornado bastante comum e importante para todos, né? Principalmente na Europa, desde então, desde 2012. Bom, isso era o que eu tinha. Eu espero ter atingido os 10 minutos e abro aí, fico à disposição para a gente poder conversar daqui a pouco com algumas perguntas. Deixo também meus contatos, telefone, e-mail, e quem quiser preferir acessar aí pelo QR Code também, ter o contato via LinkedIn, fica à vontade. Muito obrigado e a gente fica aguardando aqui para poder conversar daqui a pouquinho. Obrigada, Flávio. Ficou também esse vídeo vai ficar disponível, então quem não conseguiu assistir todo ou quer pegar alguma informação ali que não guardou, sabe que o vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? Então, vamos passar agora para o Luiz, nosso último palestrante do dia. Luiz, obrigada aí pela sua presença. Bom, boa tarde. Acho que, Tamar, põe a outra, que eu vou apresentar pela outra tela. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Tamar. Agradeço a presença de todos aí também e reforço o convite aí para o seminário, né, que vai acontecer da Biogás. Eu tive a oportunidade de participar de outros, sendo sempre muito enriquecedores. Vou compartilhar aqui. Não sei se tá indo aí, Tamar. Foi, né? Foi, está aparecendo. Legal. Bom, eu sou o Luiz, sou responsável aqui pelo desenvolvimento de negócios da Veolia e particularmente para projetos de biogás com foco em biometano, seja eles os nossos ativos próprios, né, nos nossos aterros sanitários ou em clientes industriais, que é também outro setor de atividade da Veolia. Só para nivelar, quem não conhece a Veolia, a gente praticamente tem 5 atividades chaves, né? Seja no ambiente público, seja no industrial, que envolve tratamento de água e efluentes, a gestão de energias como um todo, seja eficiência energética, seja fonte primária de energia, como projetos de carbonização, entre outros. A questão de manutenção e limpeza, aí o foco um pouco mais urbano, limpeza urbana, manutenção urbana. A gestão total de resíduos, seja público ou seja industrial, então, e os serviços quando envolve as três áreas focos da Veolia, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz, né? Eu vou trazer aqui na apresentação um pouco a visão do operador, né? A gente viu duas apresentações com drive mais em tecnologias, eu vou trazer um case um pouco na visão do operador, mas antes, só para a gente nivelar aonde a gente está, a Veolia aqui no Brasil, a gente tem 6 unidades de tratamento de gás de efeito estufa, que são 6 aterros sanitários, no qual a gente tem 3 termoelétricas instaladas em 3 aterros, 4 flares, tem 4 projetos em desenvolvimento, vou apresentar um deles, e hoje a gente já consegue em torno de 1,25 milhões de CO2 equivalentes que a gente deixa de emitir para a atmosfera pelos projetos de recuperação de metano. E aí, falando de projetos de recuperação de metano e focando no biometano, né, antes de iniciar as referências, só para, já foi falado, mas reforçando que realmente, independente da tecnologia que você seleciona, o pré-tratamento é algo fundamental, né? Então,
dependendo da fonte que você vai ter, seja um aterro sanitário no qual o nitrogênio tende a ser um vilão, ou um resíduo orgânico de um cliente industrial no qual tem potencial de ter bastante H2S, CO2, se você não tiver um pré-tratamento adequado, dificilmente você vai conseguir extrair o melhor da tecnologia, seja ela membrana, seja ela PSA, seja ela criogenia, né, e principalmente focando na sua aplicação final. Então, às vezes, né, se você vai, por exemplo, transportar por carreta, não necessariamente você precisa de cumprir todos os requisitos ali estabelecidos pela ANP. Se você for utilizar para queimar num boiler, né, para gerar uma água quente, um vapor a baixa pressão, por exemplo. Então, é realmente conhecer todos os limites de bateria do projeto é essencial para que você consiga, de fato, entregar o biometano ali na qualidade exigida, seja ela exigida pela ANP, seja ela pelo seu cliente. E aí a gente fez um levantamento interno, né? Esses gráficos são internos da Veolia, então isso não necessariamente reflete a verdade mundial, né? Isso foi um levantamento que a gente fez com base nos projetos que a gente está desenvolvendo, e a gente concluiu, né, nesse levantamento de que existe um trade-off muito claro quando eu falo de tecnologias para purificação do biogás, né? Então, se eu estou querendo minimizar perdas, né, a gente entende que a criogenia pode ser uma boa solução. Se eu estou querendo ter um projeto menos intensivo em CAPEX, por exemplo, eu posso optar por membranas ou PSAs ou adsorção. Claro, isso tudo vai, de novo, depender da qualidade de entrada do seu biogás, obviamente. E também da necessidade de pureza de biometano. O case que eu vou apresentar, a gente tinha uma necessidade de chegar a 98%, e é por isso que a gente optou por a tecnologia que eu vou mostrar. E concluindo, né, em relação a essa parte de tecnologias, não existe a bala de prata, cada projeto tem a sua melhor tecnologia. O importante é fazer todas as avaliações que foram comentadas aqui, principalmente em relação à qualidade de entrada, né? Aqui eu trouxe uma tabela que compara mais ou menos características típicas, né, de um biogás que vem de uma digestão anaeróbica e um biogás que vem de um aterro sanitário. Daqui você percebe que os desafios são diferentes, principalmente em relação a nitrogênio, quando você compara uma digestão anaeróbica de resíduos orgânicos com um biogás proveniente de aterro sanitário. Então, daí você já pode inferir que a mesma tecnologia não vai ser aplicável para as duas. Então, realmente, a característica de entrada bem mapeada, junto com o pré-tratamento bem dimensionado, é a chave do sucesso para que aquela tecnologia selecionada, seja ela membrana, seja ela qualquer outra tecnologia, funcione adequadamente. E trazendo a referência, né, hoje a Veolia tem na verdade, apesar da Veolia ter 6 terawatt-hora de biogás rodando, principalmente em motores, essa é a primeira planta da Veolia em operação. Eu não vou me atrever a falar esse nome em francês, porque eu não sou fluente em francês, mas é num aterro na França. Ela começou a operação em março de 2022 e tem capacidade aí, né, lá foi selecionada uma tecnologia da Vaga, que é uma tecnologia com base em criogenia, na purificação, na remoção do nitrogênio, né? Então lá tem o carvão ativado para remover H2S, siloxanos. Lá a gente tem membrana para remover CO2 e na hora de purificar o nitrogênio foi selecionada uma tecnologia criogênica, no qual eu consigo então, a partir de uma entrada de quase 30% de nitrogênio, e esse foi o maior desafio lá. Os aterros, ao contrário do que a gente vê no Brasil, na Europa, os aterros, principalmente os da Veolia, têm um conteúdo de nitrogênio muito alto. Isso tem uma razão de ser, porque para a Veolia é mais importante garantir que nenhuma molécula de CH4 vá para a atmosfera do que, de fato, valorizar o biogás. Então, por isso, as nossas pressões de sucções de biogás
são bem negativas, e com isso, naturalmente, a molécula de nitrogênio, que está em torno de 70% no ar, ela entra pelos valos ali, onde está tendo principalmente quando não tem cobertura, que é o caso, e aí, com isso, o biogás fica rico, na verdade, em nitrogênio, quase na mesma proporção do que o metano. E para remover nitrogênio, de fato, a criogenia é uma tecnologia com um sucesso muito alto, né, e com uma perda relativamente baixa quando você tenta combinar outras tecnologias. Falando um pouco ainda do projeto, né, lá, então, nós estamos falando em torno de 30 mil dias, e aí você vê um pouco as diferenças de escala, né? Com 30 mil dias, é considerado um dos maiores projetos da Europa, se não o maior. Esse é o primeiro de 4 projetos com a mesma configuração. Convertendo nesses 30 mil dias, é o equivalente a 120 gigawatts-hora por ano, né? Vai ser injetado na rede de gás, trazendo isso para São Paulo, vai ser injetado seria na rede da Comgás, aqui na região de São Paulo. Estamos evitando em torno de 25 mil toneladas equivalentes de CO2, e lá o nosso requisito era 85% no mínimo de recuperação de metano para um produto, né, para um biometano com 98% de metano. Então, esse era o nosso requisito, que isso foi exigido pela ENGIE, que é, na verdade, o nosso off-taker, né? Ela que está comprando, de fato, o biometano, e aí vem um pouco do modelo de negócio, né? Então, a Veolia lá, ela vai ser ela é a operadora do aterro e vai fazer toda a questão de construção para vender o biogás puro para a Vaga, que é a investidora do projeto. Quem está, de fato, botando o CAPEX é a própria Vaga, e ela que vai operar a planta de fato. A concessionária local, ela faz o serviço de concessão de tomada e distribuição do biometano, e a ENGIE é o comprador, o off-taker da planta. Isso é um modelo feito para a França. A gente traz aqui para o nosso projeto de Pedreira, né, a gente está falando de um projeto em torno de 100 mil metros cúbicos dia de produção de biometano. Acho que eu passei uma mais aqui. Lá vai ser uma concepção diferente, ainda a gente não está 100% fechado, né, nem de tecnologia e nem de modelo de negócio, mas, de fato, a Veolia tem um interesse em ser operador da planta. Acho que eu pulei aqui um slide. E a tecnologia, a gente está para definir essa tecnologia até final do mês. E o grande desafio, de novo, né, ao contrário de outros aterros no Brasil, no qual optaram por fazer um trabalho de campo mais forte para que tenha uma entrada de ar menor, a Veolia mantém o posicionamento de que o objetivo é, de fato, evitar escape de metano. Então, com isso, a gente tem um desafio na entrada, com que faz que a gente está entre ou PSAs, né, a Pressure Swing Absorption, né, ou a própria criogenia para tratar o nitrogênio. Isso tudo, claro, fazendo o pré-tratamento, removendo H2S, siloxanos, VOCs. Como o desafio aqui é remover nitrogênio, a dúvida que a gente tem é se eu vou remover esse nitrogênio com a PSA, que remove junto o CO2, ou se eu vou, de fato, ir para uma linha criogênica, que existem desafios de capacidade de energia disponível no site, dentre CAPEX mais alto, mas a gente está trabalhando num modelo de negócio que ambas as soluções aparentemente parecem ficar de pé. A nossa planta tem previsão para final de 24, início de 25, e o objetivo é injetar na rede da Comgás, vendendo diretamente para o Mercado Livre. Então, a gente vai ter clientes direto aí no Mercado Livre. E a gente tem também outros 2 projetos menores, né, que são projetos, um dentro de um cliente industrial e o outro num site a ser selecionado ainda, no qual, a partir de diferentes substratos, nós vamos aí, já está decidido, que vai ser por membrana, né, a gente vai
até por conta do que foi falado, da fácil operação, é uma planta menor, então para a gente faz sentido, e não tem esse desafio tão grande de nitrogênio, é um cliente produtor de cerveja, e a outra a gente está avaliando se vai ser ou não dentro do cliente, ou se vai ser no nosso próprio aterro de Iperó, que é para resíduos orgânicos provenientes de produção de alimentos. Então, a configuração é muito semelhante, a diferença é basicamente se vai ser ou não dentro do cliente. O biometano vai para a rede, em ambos os casos, e o digestato aí das plantas anaeróbicas vai para fertilizante, principalmente para a indústria de papel e celulose, que tem interesse em comprar esse fertilizante. Então, resumidamente, acho que também consegui vencer os 10 minutos. Era isso. Essa é uma foto do aterro de Iperó, onde a gente tem uma das térmicas. Aqui estão meus contatos e agradeço novamente a Tamara e a Biogás como um todo pelo convite e disponibilidade para poder apresentar um pouco do que a gente vem fazendo em relação ao biometano. Obrigada, Luiz. Como a gente está com o tempo aí também apertadinho, eu vou fazendo as perguntas. Acho que ainda não vi nenhuma. Tem uma para o Guilherme aqui, ó, do Everton. Se as soluções modulares oferecidas no Brasil são montadas e testadas na Itália. Sim. Todas essas, seja a parte de geração de energia, né, ou do biometano, a gente faz um pré-teste na Itália, né, um pré-teste e uma pré-montagem, né, e aí é feito todo o teste lá, que é aquele FAT, que o pessoal normalmente chama, né, Factory Acceptance Test, e eles são feitos um pré-teste, e isso ajuda bastante a gente aqui na parte de montagem, de instalação e comissionamento das plantas quando chegam aqui no Brasil, né? Porque aí, na verdade, quando chega aqui, a gente faz como se fosse um Lego, né? Vai montando uma parte com a outra, a gente já evita alguns problemas aí possíveis de instalação, né? Que poderia ter na Itália, então a gente resolve tudo isso lá, e quando chega aqui, a gente vai encaixando uma peça na outra e praticamente parte para o comissionamento, né? Os equipamentos já são todos testados lá na Itália também. Beleza. Aproveitando que também queria fazer uma pergunta para você, Guilherme, se vocês falaram que assim, a AB já tem mais desenvolvidas as plantas de biometano fora do Brasil, né? Aqui vocês estão mais com o biogás para energia elétrica. Aí eu queria saber um pouco dessa projeção, né? Como que vocês estão vendo o mercado de biometano aqui no Brasil, como que a AB enxerga esse mercado? A gente enxerga com muito bons olhos, na verdade, né? Então, por mais que a gente ainda não tenha uma planta aqui no Brasil, né? A gente está trabalhando em alguns projetos aqui, estamos desenvolvendo alguns projetos junto com alguns clientes, né? Fazendo alguns estudos, inclusive. Então, como eu comentei, a gente entra desde uma parte de business plan, né? Então, a gente ajuda a modelar um modelo de negócio para esse projeto e a gente tem trabalhado bastante nisso, né? Acho que a expectativa do Brasil é muito boa para o biometano, então a própria Biogás diz, né, a gente tem aqueles 30 milhões, o potencial de 30 milhões de metros cúbicos por dia aí até 2030, existem aí já 27 novas plantas aí previstas, né, para os próximos anos para já entrar em operação, e a gente tem uma particularidade do mercado, que é um mercado excelente, que é o mercado de açúcar e álcool aqui, né, no Brasil, que ele tem um potencial realmente muito grande, para a produção do biogás, né? Hoje já está sendo utilizado esse biogás para geração de energia elétrica e também parte dele já, inclusive, para biometano. Só que pelo potencial que a gente tem, é um potencial ainda muito grande, né? Muito aquém daquilo que está sendo feito. Então, as nossas expectativas hoje, a gente já está trabalhando em vários projetos aqui no Brasil, né? E a expectativa é que a gente consiga continuar trabalhando ainda mais, né? Para os próximos anos, de fato, a nossa diretoria está enxergando, inclusive, o Brasil como um belíssimo mercado para essa parte do biometano, e a gente espera aí, pelo menos já no próximo ano, já conseguir colocar a nossa perninha aqui e ter já nossas plantas aqui de biometano aqui no Brasil também. Então, a expectativa é muito boa. Muito bom. Na verdade, a gente tem até uma atualização desse número, Guilherme, que foi de 27 no ano passado, mas esse ano a gente fez um levantamento recente, vamos mostrar lá no fórum, que já são 40 novas plantas de biometano para entrar em operação aí nos próximos 5 anos. Então, o mercado está avançando rápido. Muito bom. E
Vou fazer aqui, então, para o Flávio. Flávio, se você puder falar um pouquinho em relação aos projetos da Evonik, né? Como que vocês estruturam essa engenharia de projeto, de upgrade, né? Como é que a Evonik costuma olhar essa parte? Oi, obrigado, Tamar, pela pergunta. Bom, a Evonik, como a gente até apresentou num dos slides aí a nossa cadeia de valor, a gente basicamente fornece as membranas e nosso time de engenharia trabalha muito próximo das OEMs, de quem de fato vai montar o sistema, né? O nosso time de engenharia sempre está em contato, a gente faz todo o estudo para determinar, primeiro, um número estimado de membranas para aquele determinado cenário que o cliente passa, para tentar propor soluções que tornem o sistema mais eficiente e com menor número de membranas, porque a gente sabe que impacta no CAPEX, e isso pode significar tentar aumentar um pouco a pressão de entrada ou aumentar a temperatura entre um e outro estágio, enfim, N situações que nosso time de engenharia avalia e fornece uma opinião, uma ideia, junto com a OEM, de como deve ser feito o pré-tratamento. Então, o time de engenharia da Evonik, ele trabalha muito em conjunto com quem está envolvido no projeto. Nós, em si, nós não fazemos todo o projeto, não fazemos a instalação, a gente simplesmente fornece a membrana, mas estamos sempre juntos com quem de fato faz a engenharia, que são as OEMs e até o usuário final também, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ah, legal, ótimo, Flávio. Acho que até porque a sua apresentação foi bem completa, né? Então era mais para a gente dar meio que um resuminho, um gostinho aqui. E aí, Luiz, eu vou aproveitar também pelo olhar assim da Veolia, né, como uma empresa de projetos e o que vocês estão olhando as oportunidades de negócios aqui no Brasil. Se você puder falar um pouquinho é, de, desse aproveitamento do biometano nos aterros, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades desse mercado, como que a Veolia está enxergando daqui para frente, tem o marco do saneamento, né, que está tem aí a gente vislumbra aí uma série de investimentos nesse setor. Então, como que a Veolia está enxergando aqui esse mercado de essas possibilidades? Obrigado pela pergunta, Tamar. A gente, na verdade, assim, né, a Veolia, quando ela vai avaliar como vai ser a melhor forma de valorizar o biogás, é uma competição entre projetos, né? Então, e a gente vê que existe um certo limite ali na escala. Então, certamente para a Pedreira, onde a gente tem Você entrou em mudo, Luiz. Ficou no mudo, Luiz. Voltei? Vai de novo. Agora foi? Então, estou te ouvindo. Tá. Bom, então, eu estava falando para a gente, quando a gente avalia o projeto de biogás, é uma competição entre projetos, entre geração e biometano, e o que a gente observou é que existe uma escala, né? Então, você pega a Pedreira, um aterro, um ativo que tem uma disponibilidade de biogás muito grande, né? Estamos falando lá de mais de 200 mil metros cúbicos por dia disponíveis, que hoje a gente está queimando, gerando crédito de carbono, mas que estão lá disponíveis para ser valorizados. Então, o biometano ganhou de longe, mas muito longe, quando a gente compara com a geração de energia. A gente vai para o mesmo, né, aqui no Brasil, ainda em Brusque, onde a gente tem um aterro classe 2 também, a gente ali já tem um potencial até uns 20 mil dias de biometano. A competição já não é tão
tão avassaladora para o biometano, mas, pelo contrário, aparentemente, a gente tem percepção de que talvez a geração de energia tenha mais valor ali do que o próprio biometano. Então, de fato, não existe um posicionamento, vamos fazer só biometano. A escala, a gente observou que a escala ela é muito importante quando a gente vai tratar ali de valorização de biogás. Mas o que a gente tem que olhar, né, claro, né, os aterros são importantes, são as principais fontes, a gente acredita, mas no nosso, né, contexto, né, a gente tem essas duas oportunidades hoje, né? E o que a gente tem mais olhado, na verdade, são os clientes industriais que estão buscando aterro zero, que estão buscando diminuir a intensidade de carbono, seja do combustível, seja dos seus fornecedores, né, na parte de substituição de diesel em caminhões. Então, a gente tem buscado, sim, muito, né, essa aproximação, e a parceria que a Veolia assinou globalmente com a Total tem um viés disso, né, de buscar um pouco essa cadeia de distribuição, utilizando ali o meio desses rejeitos ou efluentes gerados na indústria. A gente acha que ali pode ser um motor forte para a substituição tanto de diesel, quanto até mesmo do gás natural localmente, né? Você fazendo uma planta ali dentro do cliente e substituindo localmente o gás natural ou a frota a diesel. Assim, um valor agregado, o diferencial da Veolia, é que a gente desenvolve, investe e opera o projeto como um todo, né? Então, eu não deixo isso para o cliente ficar fazendo aquelas aprovações, aquelas análises de 2, 4 anos que nunca vai fechar a conta. Então, a Veolia ela pega né, uma oportunidade ali, seja com rejeito ou com efluente, desenvolve do projeto desde a sua concepção até a sua operação durante 10, 20, 30 anos. Isso vai depender, né, de casa a casa. Então, né, a gente pega as soluções aí da Evonik, da AB, integra isso num projeto maior e opera e entrega o biometano para o cliente para que ele, a gente entende que o biometano, no final do dia dele, a gente só negocia uma remuneração para pagar o investimento e o desenvolvimento e a operação que a gente vai fazer para os clientes. Então, essa é a nossa visão geral aí em relação ao biometano, seja ele para aterro, né, os nossos ativos, seja ele para nossos clientes industriais. Beleza. Gente, eu vi que tem mais algumas perguntas aí no chat, mas eu vou fazer o convite para que vocês primeiro procurem as empresas que estão aqui, né, os representantes que se dedicaram e se mostraram disponíveis aí para conversar e para tirar dúvidas, e também para que vão ao nosso fórum, né? Muitas dessas dúvidas aí também vão ser respondidas no fórum da Biogás, que vai acontecer nos dias 30 de novembro, 1º de dezembro. Todas as informações estão no site da Biogás, nas nossas redes sociais também, então fica o convite para vocês acompanharem a Biogás nas redes, no YouTube, né, que no nosso canal tem uma série de vídeos, um monte de webinars, de eventos anteriores também, para quem, né, quer se aprofundar mais um pouquinho, e eu espero vê-los no fórum. Aqui o objetivo desses webinars é para a gente dar um gostinho mesmo, né, para vocês estarem no fórum e conhecerem mais sobre o setor. Toda a programação do evento está no site, então podem ir lá ver quem vão ser os palestrantes, quais são os temas que a gente vai discutir. Vai ser um evento bastante grande, né, com exposição, vocês vão poder conhecer alguns equipamentos, caminhões, né, movidos aí a biometano. Então, fica o convite para que vocês estejam nesse evento conosco. E agradeço muito para quem nos acompanhou, para quem estava aí até agora, e deixo a Biogás aqui à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Agradeço muito aos nossos palestrantes de hoje, obrigada pelo tempo, obrigada por compartilhar as experiências, as visões das empresas, e nos vemos lá no fórum também, né? Uma boa noite a todos, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite.